minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente diferente. Desta vez, Theo Hayashi do Dunamis, falando sobre masculinidade. Bora ver onde a gente vai parar. Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi, estou aqui com vocês, como de praxe, sempre, toda segunda-feira. Temos aqui conteúdos fresquinhos, conteúdo sobrenatural, conteúdo de cosmovisão bíblica. Conteúdo sobrenatural deve ser uma experiência deveras satisfatória. De todo modo, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no canal, não esquece de curtir esse vídeo, divulgar e espalhar a palavra, comentar para dar uma engajada e, se rolar, dar uma olhada na descrição desse vídeo, porque a gente sempre tem ali maneiras de você apoiar o meu trampo, seja no Apoia-se, que ajuda bastante, seja fazendo os cursos, que você pode acompanhar lá na nossa plataforma, assim como o Pix, que salva vidas e dá uma força danada pra gente seguir na correria. Tamo junto, bora lá! Conteúdo de liderança, conteúdo de basicamente como é você viver e lutar por avivamento e reforma na sociedade. Você que é novo aqui com a gente, seja bem-vindo. Que bom que você tá aqui. E eu vou já te adiantando, já dá um like, já dá um subscribe, pega aquela setinha, joga pra geral no teu grupo de família, grupo de amigos e assim por diante. E você que já esteve aqui antes e tá voltando porque é de casa, que bom que você voltou. Faz aí a dica do Theo e segue o nosso trampo aí. Nós hoje vamos estar tratando justamente um assunto de cosmovisão bíblica muito necessária nos dias de hoje. Na verdade, eu tenho recebido bastante vídeos, às vezes eu recebo mensagem, recebo memes. Eu comecei a perceber que o tema de masculinidade bíblica, ou o que a Bíblia diz sobre masculinidade, é algo muito relevante nos dias de hoje. Eu pensava que era uma coisa muito óbvia, mas pelo visto não é tão óbvio assim. Olhando ao meu redor, eu tenho percebido que os homens de verdade estão, infelizmente, cada vez mais escassos. E eu acho que eu escutei aí um amém das mulheres quando eu falei isso aqui. E usando a narrativa de combate essa tal da masculinidade tóxica, né? A sociedade, ela tem basicamente jogado o bebê junto com a fralda suja, se você me entende esse termo aqui, né? Jogando tudo para fora, sem entender e como discernir. Então, sim, vamos descartar a fralda suja, temos que fazer isso, mas a atitude simplória de simplesmente criminalizar um homem só por ser homem de verdade, acaba culminando num surgimento de homens que são frouxos. Pera aí. O setup da piada, o setup do o Theo tá preparando tá um pouquinho complicado. Vamos por partes. Primeiro, a fonte da informação são memes, tenho ouvido falar, e vídeos. Estou percebendo que talvez, ou seja, sabe-se lá o quê. E aí a conclusão é, tem homens sendo criminalizados simplesmente por serem homens. Você que está acompanhando esse vídeo e é um homem, aparentemente se considera como tal, foi criminalizado por ser homem? Imagino que não. Mas vamos tentar entender o que é criminalizar um homem, né? Porque é esse o problema. A sociedade está criminalizando o homem por ser homem. Isso é o criminoso masculino. Que são grandes, desculpa o termo, bananas, para usar o linguajar popular. O que linguajar Caio Ribeiro, seu bananão. Vemos então, são homens que estão mais preparados para se defenderem nas redes sociais do que na vida real. E homens que não conseguem chamar uma menina para sair, não conseguem conversar, não conseguem, sabe, conquistar a menina. Talvez seja por medo de rejeição, sendo que esse medo paralisador pode ser fruto de insegurança. Eu sei que tem N razões, não estou querendo generalizar, mas é um padrão. Eu estou vendo homens que preferem ficar jogando videogame na casa dos pais do que sair e arrumar um emprego ou sair para estudar. É a famosa geração neném, que nem trabalha nem estuda. E quando muitos deles se casam, até com um emprego e uma renda, eu vejo essa epidemia da escassez da masculinidade tomar uma outra expressão. Se liga nisso aqui que eu vou te falar. Calma aí, antes da gente se ligar no que você tem pra falar. Geração neném não é isso, não trabalha nem estuda porque não quer. Neném é o que não trabalha e não estuda porque não tem condições de nenhum nem outro.
Não tá rolando. Especialmente uma juventude que nem ingressa necessariamente para estudar e nem consegue ingressar no mercado de trabalho. E aí chega um ponto que, cara, não tenho o que fazer, vou ficar aqui estancado. E essa é uma parada que se tem discutido desde a segunda década dos anos 2000, analisando como está sendo o desenvolvimento do próprio processo do capitalismo financeiro em crise e como aí a gente bateu no teto dessa oferta de serviços como fonte de renda e tudo mais, e aí a galera começa a caçar outras maneiras de tentar sobreviver e não tem emprego para todo mundo, tá escasso. Tá escasso. E quando às vezes encontra emprego de subvida. E aí você tem, inclusive, a subvida, o subemprego, a galera que teria determinadas condições de ocupar cargos qualificados e que não consegue esse acesso, com salários cada vez mais baixos, o negócio tá complicado. E isso não é no Brasil, é no mundo por uma questão estrutural de organização econômica. Mas a gente pode dizer que é culpa dessa criminalização do homem por ser homem. Não faz nenhum sentido. E aí se a gente tá falando do moleque então, que prefere ficar jogando videogame do que ir ralar, como os nossos avós faziam com 13 anos de idade sendo assessoristas no elevador, sei lá, algo do tipo, a gente tá misturando as bolas. Uma coisa é coisa, outra coisa, mas a gente vai falar da molecada. Então a molecada aí que tá, entre muitas aspas, deixando de ser homenzinhos de Jesus, estão à procura do macho. Vamos ver onde é que vai parar esse papo aí. Outro dia, alguém me falou sobre um trend, um termo que é DINK. D-I-N-K, DINK, Double Income No Kids. DINK é a sigla para renda dupla, marido e mulher, no kids, sem filhos. Em outras palavras, renda dupla e sem filhos. Até aí, você pode até não ter filho por uma série de razões. Algumas pessoas têm até questões de saúde, a gente se compadece, mas comemorar o fato de não ter filho junto do fato de ter renda dupla já deixa claro que quem manda na tua vida é mamon. Pera aí. Só se fala em outra coisa. Porque você ouviu falar desse termo aí, mas só se fala em outra coisa aqui na realidade brasileira. Um termo em inglês para falar sobre alguma experiência muito específica que eu acho que a classe média brasileira tem alguma conexão com isso. Falar, tenho aí um primo que faz isso aí. Tem aí uma galera que eu conheço que é isso. São casados e não têm filhos. Ou eu assisto as propagandas que tem de inserção da Igreja Galaxial, naquela emissora de TV Record, em que o pessoal sempre está ali com trabalho, com fitness, né? Cuidado, seja solteiro, e quando se casa, normalmente não aparecem pessoas com filhos. Afinal, eles estão planejando familiarmente como conseguir a sua grana. E aí, nesse ponto, talvez eu concorde contigo, Theo, que é o lance de realmente o que está decidindo a sua vida é mamon, mas não porque você queira. É exatamente porque o tipo de organização produtiva que nós temos dificulta cada vez mais você ter tempo, recurso e condições financeiras básicas e necessárias para ter crianças e criá-las de maneira adequada, cada vez mais complicado. E aí a galera que vai focar em carreira, focar em não sei o que lá, para poder conseguir melhores salários e tudo mais, a classe média tradicional vai ter cada vez menos filhos mesmo, ou talvez nenhum filho. Mas você vê que tem uma questão de classe, tem uma questão específica de possibilidades de vida e tal. E, novamente, organização econômica, mas deve ser culpa do DINK, ou da masculinidade que está criminalizada, ou sei lá qual outro valor moral abstrato e solto na lei. O pior é a evolução do DINK, que agora é o DINKWAD. Double. Esse Pokémon aí ia ser interessante. DINK evolui para DINKWAD. Income No Kids with a Dog. Traduzindo, renda dupla, sem filhos e com um cachorro. Agora, eu, pessoalmente, amo cachorro, sempre amei. Mas nunca substituiria nenhum dos meus filhos por um cachorro e eu posso afirmar que eu valorizo muito mais um filho meu do que qualquer cachorro. Parabéns! Evoluiu no Duolingo, mas não na interpretação de texto. Ninguém tá dizendo que substituiria um filho por cachorro, senão que as pessoas agora têm tido cachorros e não filhos. E não necessariamente porque querem por livre e espontânea vontade, senão livre e espontânea pressão da realidade social. Por mais incrível que seja o cachorro, enfim, estou vendo homens que nunca descobrem também os seus limites. Eu tô falando aqui, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para pensar que um homem que não sabe os seus limites é um homem ignorante de si mesmo. Tá entendendo isso? Como que você vai ter autoconhecimento sem se deparar com suas limitações? Eu sei que fazer isso às vezes, buscar seus limites é algo doloroso, mas faz parte do processo de autoconhecimento.
Eu tô falando aqui de homens que eu fico escutando, que vivem falando sobre eles precisam ter tempo para espairecer. Precisam, no inglês, me time. Tempo para mim. Todos precisamos descansar, é óbvio. Até por isso que Deus estabelece o princípio do sábado e você precisa descansar, eu entendo. Mas esse egocentrismo, essa fragilidade exacerbada vindo de um homem, não me soa tão bem. Assim, Você tá ouvindo muita coisa por aí e olhando pouco a realidade. Talvez seja uma questão de circular um pouco mais pelo mundo e sair do condomínio. Talvez você perceba que esse lance da galera que não enfrenta determinadas situações tem um corte de classe específico. Tem uma parada aí muito, muito precisa. Porque, no geral, quando você olha quem tem que sair correndo é outra fita. Ou a galera que já não tem nem o incentivo, mesmo estando em situações muito precárias, porque sabe que não vai sair muito do mundo que está. Não tem perspectiva, não tem possibilidade de sonho. Afinal, as condições vigentes te impedem de criar essas projeções. Cara, criar essa vontade esse ano, você bate tanta cabeça por aí, murro em ponta de faca, olha como foi a trajetória do seu avô, da sua mãe, dos seus pais, fala, mano, a galera se lascou tanto e não chegou em nada. Pô, se lascou tanto, foi só sofrimento, só puxado. Você entende? Vai destruindo a gente por dentro. Não é uma questão individual. Óbvio que tem questões que é de motivação, de aprendizado, de crescimento e tudo mais, que tem a ver com a gente mesmo. Mas não é só isso. Se tem esse lance do egocentrismo que caiu do céu no meio da argumentação, é exatamente porque nós estamos numa sociedade fragmentada, que reproduz sua economia de maneira fragmentada, apostando em indivíduos que compitam com os demais, dane-se suas condições e não planeja socialmente como a gente garante, da melhor maneira possível, condições para todo mundo viver de maneira digna. E aí sim, vai ter gente que é mais apta para uma coisa, outro para outra, que vai conseguir fazer suas correrias, experimentar mais coisas da vida para descobrir não só seus limites, como suas grandes potencialidades e tudo mais. Só que esse tipo de experiência é restrito para uma galera hoje. E aí tem gente que pode escolher o que vai fazer ou não. Mas no geral é uma correria maluca. A gente tem que começar a olhar esses problemas não só como uma questão que tá faltando valores aí. Tá faltando uma masculinidade, provavelmente vai ter algum adjetivo aí. Não é só isso, gente. Tem que olhar socialmente como que tá rolando as coisas. São produtos, se é que existem os padrões que estão sendo escutados e vistos por aí, são fenômenos coletivos. Então tem que ver como a nossa sociedade se organiza efetiva e materialmente. Importante. assim como eu não entendo homens que pintam as unhas e até mesmo usam vestidos. Que nem eu vi uma foto lá de uma celebridade outro dia. Em suma, olha para a parede ao seu lado direito aí da tela. Se você olhar, você vai ver um homem com a mão estendida assim. Um belíssimo vestido escarlate, com um sobretudo azul, aparentemente, extremamente na moda da época. Um saiote muito legal. E eu imagino que as pessoas que estão em volta desta pessoa, com a mãozinha aqui e com essa elegância, também estejam de vestido. Sejam homens ou mulheres. a masculinidade aprovada pela nossa sociedade hoje é uma masculinidade inofensiva, é uma masculinidade controlada e de muitas formas afeminada. Olha que paradoxo doido. Porém, será que essa masculinidade foi planejada por Deus e está justamente exposta nas Escrituras? Porque o homem, ele é chamado para ser forte, corajoso, ele é chamado para ser confiável, protetor, para ser provedor. Entenda, a primeira coisa na Bíblia, o homem foi feito de uma forma muito específica por Deus. Da lama. Então, desde a sua criação, lá em Gênesis 1, 26 a 28, nós vemos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas nessa narrativa, nessa aí do Gênesis 1, não é da lama, né? Mas aí tem um trocadilho importante. Na verdade, trocadilho não. Uso muito consciente dos termos. Humano, homem como se traduz, mas no sentido de humano, humanidade. E aí, especificamente, homem e mulher, que são criados na narrativa de Gênesis 1 ao mesmo tempo. Humanidade, homem e mulher. Aí fica a dúvida. Deus é... A imagem do ser humano é a imagem da humanidade, ou seja, Deus é homem e mulher, em geral, ou todas as nuances possíveis entre esses dois polos, que nós
identificamos com relativa facilidade a partir de órgãos genitais, mas não é só isso que decide as coisas. Ou Deus é homem. E aí, homem, varão. E aí a mulher, varoa, fica como um erro ali divino, um desvio de trajetória. Como é que fica? Porque tá na narrativa de Gênesis 1 é humanidade e Deus criou homem e mulher ao mesmo tempo. Vamos estar trabalhando aí a leitura. O que já nos mostra que não há nada de errado em ser homem, já que somos feitos à imagem dele, o Senhor Deus perfeito. Gênesis 1, 27 fala que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Você acabou de ler! Só que o problema é que a tradução não diferenciou humanidade, a palavra que é humanidade, que é a primeira, de varão e varoa, homem e mulher, como questão dessa divisão polar, né, colocada em seguida na parte de baixo do versículo. Você acabou de ler. Você acabou de ler, querido. Você está olhando pro texto. Tá olhando pro computador, provavelmente, que tá aí. Tá lendo. Você tá lendo? Lê. Criou a imagem e semelhança. Homem e mulher. Afinal, Deus é a imagem do homem ou Deus é a imagem da mulher? Agora eu tô confuso. Como é que fica? Ou é da humanidade? E se é da humanidade, então, aberto a interpretações para você que tá acompanhando esse vídeo. E versículo 28 diz, Deus os abençoou e disse-lhes, sejam férteis, multipliquem, encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre a terra. Viu que tá no plural, né? Homem e mulher. Ou você leu homem e homem. Homens. Homens dominem. Acho que não, né? Então, trabalha aí a interpretação, querido. Além disso, nós vemos que Deus criou o homem capaz de liderar, de trabalhar e de multiplicar recursos. É a vontade de Deus que haja multiplicação através do homem. Além disso, outras características masculinas, que muitas vezes, infelizmente, são criminalizadas pela sociedade, são, na verdade, encorajadas biblicamente. Para aí, antes de você dizer o que é criminalizado que o homem faz. O que o homem faz que é criminalizado? Tô ficando com medo do ritmo desse papo. Mas tudo bem, vamos lá. Homem e mulher no texto. A menos, Theo, que a gente esteja aqui no imaginário pressuposto que a imagem de Deus como homem, e nós somos imagem e semelhança de Deus como homem do gênero masculino, ou problema danado de interpretação aí, digamos que é isso, então significa que o nosso ser divino, ele é como imagem propriamente um ser com um órgão genital específico, com uma composição genética e cromossômica específica, distante de todas as variações e possibilidades que existem entre esse padrão estabelecido aqui, com o outro que seria de outro órgão genital, com outra composição genética, outra organização cromossômica e tudo que há entre isso nos processos de desenvolvimento e evolução da espécie. Vamos dizer então que Deus é só homem, homem, varão, com órgão genital específico. Vamos explicar agora então a questão da mulher ser imagem ou não semelhança de Deus. Fica aí o desafio colocado. Deus é macho. Gente, sério, você que tá acompanhando esse vídeo aqui, pode parecer besteira, o Bruno tá sendo muito sarcástico, tá falando um negócio, tá não sei o que lá, mas isso é reproduzido sem o pessoal perceber, não pensa, não para 2 segundos. Não para 2 segundos. Aí quando vem um tipo de crítica cuidadosa com o texto, e mesmo na teologia feminista, a galera começa a falar sobre Deus mãe, Deus mulher, as imagens de Deus que não estão reféns dessa questão masculina e patriarcal, e a galera começa a surtar. Fala, não, por quê? Porque defende macho. Porque na cabeça da galera, Deus tem que ser homem, para poder legitimar inclusive a minha posição, o meu poder, o lugar que eu quero ocupar, historicamente desenvolvido e socialmente estabelecido, né? Então é esse o lance. E aí eu recomendo, inclusive, vocês acompanharem lá o canal do Matheus Bustamante, Pantarrei, porque eles estão lendo um texto que eu acho muito importante para a crítica da religião, que é o texto A Essência do Cristianismo, do Ludwig Feuerbach. Porque lá tem uma estrutura básica de crítica da divindade, que é a seguinte. As imagens que nós temos de Deus são produzidas
pela projeção dos seres humanos ao infinito dos valores que são estabelecidos. Ou seja, nós produzimos o Deus ao qual nós cultuamos como imagem, né? Não Deus, a imagem que nós projetamos é a partir da posição que nós temos aqui. Então nós criamos a partir dos nossos valores. Essa estrutura é importante para a gente ver que quando você vê um grupo religioso que cultua determinado Deus, especialmente na nossa tradição cristã, olhe para a cara desses Deus que você vai ver a cara de quem domina nessa religião. Então o Deus de Bolsonaro é a cara do Bolsonaro. E é uma feiura danada. E os bolsonaristas que estão nesse rolê faz a mesma fita. Então, pense um pouquinho sobre isso aí, vamos trabalhar para ver que até nisso atrapalha a maneira, inclusive, que se lê o texto, que está bem claro ali, né? Mas vamos lá. Por exemplo, o homem, ele é chamado a ser forte e a ser corajoso. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Mas não precisa ser temerário, tá, gente? Pode ser só coragem. Não precisa ficar fazendo loucura, correria, colocando a própria vida em risco desnecessariamente, né? E pode também ser fitness, se você quiser. Para ser forte, se achar que forte é ter músculo, vai lá ser fitness. Academia. Não vou fazer propaganda de academia, afinal, ninguém tá pagando nada aqui nesse canal. É o que a Bíblia diz, não é nem minha opinião. Número 2. O homem é chamado a ser fiel. Efésios 5, versículo 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus é o noivo fiel da igreja. A igreja é a noiva. Então, eu acho que o pessoal que se esforça muito para ser macho é muito trabalho para ser noivo. Quem pegou a piada, pegou. 3, ser íntegro. Eu estou aqui falando de 1 Timóteo 6,11. Homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O Senhor quer que o homem tenha iniciativa, que ele tenha ambição. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, tem a oração de Jabes, que ele fala assim: ó Deus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Então, quer dizer, obviamente tem uma ambição aí, tem uma iniciativa. Obviamente, óbvio. Próximo, óbvio. Um homem precisa ser uma pessoa de palavra. Mateus 5,37, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. O que passa disso não é de Deus, ele está dizendo. E o homem precisa ser protetor. Efésios 5, eu já citei. O exemplo é Jesus. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou, que protegeu ela. Eu acho legal o cara tá lendo no laptop para poder gravar isso aí. E fazendo uma metodologia cherry picking bíblico, né? Já que a gente tá aqui gastando inglês desde o começo desse vídeo, que é você selecionar o que te interessa biblicamente sem contexto, sem saber quem escreveu, quando escreveu, se é uma carta, se é uma poesia, se é um texto histórico, não importa, eu uso da maneira que eu quiser. Então se eu vou pegar uma carta de Paulo para um grupo específico, dane-se a análise do texto. Ele disse isso, então é universalizado, é para todo mundo. Se é um texto para o outro maluco, é uma carta deuteropaulina, que nem foi Paulo que escreveu, mas tem um negócio lá, dane-se, é esse que eu vou colocar. Se é um evangelho, não importa com quem Jesus está falando, em qual situação, esse aqui eu também vou soltar, e você vai selecionando sem contexto, sem critério, sem cuidado. É de acordo com o reforço ideológico, a preferência de quem está falando. Eu quero falar tal mensagem. Então vou selecionar os versículos que me interessam para fazer valer a autoridade da Bíblia no que eu quero dizer, e aí pronto. Vocês aceitam, afinal o cara é pastor, né, mano? Autoridade escolhida por Deus, quem que vai questionar? Não pode questionar. O cara aí tá falando, pô. Tá falando, ele leu. Eu também. Tá aí, ó, você é alfabetizado. Mas não teve nenhum cuidado crítico, não teve nenhum cuidado com o texto, nem nada disso. Se você quiser fazer uma leitura bíblica mais qualificada, tem um curso de leitura bíblica comunitária que tá na plataforma lá que a gente já indicou no começo desse vídeo. Se você conseguiu chegar até aqui em 25 minutos dessa loucura, dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo. A gente tem uma leitura bem bacana, já dá umas ferramentas muito legais para você também desenvolver a sua leitura comunitária. Inclusive para ter alguém que diga para você, você tá errado. Aí você, eita, tamo que reavaliar. Bora lá. E finalmente, o homem precisa ser provedor. Está escrito lá em Efésios 5, versículo 28. Então, só isso aí são algumas características do que... Cara, foi o mesmo versículo usado para falar um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, metodologia cuidadosa. Que um homem deve ser. Agora, segundo ponto, a ausência de homens de verdade acaba destruindo a sociedade.
E Acabou um dos com ela. impactos mais negativos da rejeição à masculinidade bíblica é o impacto nas famílias e na sociedade. Afinal de contas, a família é o bloco original do que se formará um dia uma sociedade. Isso porque a maneira como o menino é formado para se tornar um homem vai impactar o tipo de pai que um dia ele será. E a verdade é que homens fracos, desculpa, mas é verdade, homens fracos são pais péssimos. E o Isso eu vou descobrir quando a aluna for maior e fizer uma avaliação do pai dela com a terapeuta. E depois vir criticar a mim, falando: pai, você foi um pai péssimo, porque você era fraco, seu banana. problema é que quando a figura do pai começa a sofrer esse ataque, todo o resto vai sofrer como consequência. E quando vemos um quadro de paternidade tóxica ou ausente, como temos visto na sociedade, olha só o que acontece. Isso aqui eu vou citar 7 dados. Número 1. 90% de todos os detentos nos Estados Unidos são homens e mais de 75, 3/4 dos detentos cresceram sem pai. A gente poderia usar dados do Brasil. Tem eles, tá? E, aliás, é um debate, uma discussão a respeito sobre paternidade e, na verdade, a ausência do pai, né? Esse puto que fugiu, que é um padrão muito repetido por diversas situações nesse país. Inclusive, porque o cara aprende a ser um machão, mas não aprende a ser pai. Não aprende a cuidar de criança. Não sabe ter afeto e relação de responsabilidade, empatia com a cria. Ele foi preparado só para jogar bola, andar no carro, talvez, né? E ser um grande gestor de negócios. Mas pai mesmo, ninguém foi lá falar com ele. Cara, pai precisa cuidar de carinho, cuidar com a criança, preparar comida, empacar, ser um adulto funcional. É importante ser um adulto funcional, né? Independentemente do seu gênero e tal. Não. Desde pequeno a gente tem uma divisão muito esquisita que vai formando a gente para determinados padrões completamente malucos. E não me parece ser o caso do galera que pinta a unha, tá? Porque esse pessoal que, dos não sei quantos por cento dos Estados Unidos lá, é tudo menos 30? Ou será que já é uma galera de outras gerações anteriores que já reproduziam esse tipo de padrão há muito tempo? Essas paternidade ausente é complicada. E eu acho que não é por causa do mano que pinta a unha, hein? Fica aí o questionamento. Número 2. Jovens que crescem sem o pai têm 279% a mais de chance de se envolverem com crime. Número 3. 63% dos suicídios de jovens são de casas sem um pai. É 5 vezes a média nacional de suicídio. Nacional dos Estados Unidos. Eu acho que seria legal a gente trabalhar aqui também com a realidade brasileira. Talvez desse dados tão parecidos quanto. Não sei. Tem que avaliar. Vamos ver as pesquisas que temos a respeito por aqui, tá? É só porque a mente gringa tá muito encucada aqui, então pensa tudo a partir dos Estados Unidos, até os dados sobre coisas muito básicas que poderiam ser verificadas na nossa realidade. Só que aí também, quando olhar a nossa realidade, a gente vai ter que olhar um pouquinho sobre quais são as classes sociais, quais são as condições que estão existindo, quais são os processos que estão rolando para que esse tipo de padrão se reproduza em quais grupos, pra gente poder fazer uma análise e trabalhar as causas, e não só imaginar hipoteticamente que a causa seria falta de Bíblia. Número 4. 90% das pessoas que moram na rua, moradores de rua sem teto, são de casa sem um pai. 9 de 10 dos moradores de rua cresceram sem pai. Diminui 32 vezes essa probabilidade de morarem na rua se tiverem uma figura paterna em casa. Número 5. 85% de todas as crianças com distúrbios comportamentais vêm de casas sem um pai. Número 6. 80% de todos os estupros vêm de casas sem um pai. Número 7. 71% dos jovens que largam os estudos vêm de casas sem um pai. E se você estiver perguntando de onde veio essas estatísticas, veio do Centro de Controle de Doenças, lá em Atlanta, na Geórgia, que é um órgão governamental. Vamos depois fazer uma análise dessas fontes, ver uma crítica das fontes e também olhar as fontes da realidade brasileira. Inclusive trabalhar para ver se isso é uma questão de correlação ou de causalidade.
algo importante na análise do cuidado científico, mas pouco importante na apologética, que é só você sair soltando dado por aí, porque não importa se você tem ou não dado em casa. Agora, terceiro ponto muito importante. Eu sei que a gente está falando aqui de muita coisa triste, porém, existe esperança para os homens dessa geração. Isso aqui que é a luz ao final do túnel. A esperança para a masculinidade dessa geração está justamente no maior modelo de homem que já existiu, que é Jesus. É Jesus Cristo. E se queremos construir uma verdadeira masculinidade bíblica, a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que comparar a masculinidade de Cristo com a nossa própria masculinidade. Mas você viu que na hora de citar a masculinidade, nenhum versículo falava de Jesus, né? Quem é Jesus, como é Jesus, o que ele fez, que não fez, em que contexto. Foi o famoso cherry picking, selecionando aquilo que lhe interessa do texto bíblico. Porém, muitas pessoas têm uma perspectiva muito fantasiosa de Jesus. Como se ele fosse tipo um hippie, tá ligado? Paz e amor. Jesus era extremamente amoroso e compassivo. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 13. Mas também está na Bíblia, João 2,15, que Jesus era zeloso ao ponto de virar a mesa. Literalmente virava a mesa no templo. E também está escrito lá em Hebreus. Vamos olhar, minha gente, quais são os contextos, com quem que ele ficou puto, com quem ele não ficou. Aí a gente vê qual é o trabalho do hippie violento aí. 12, 1 a 2, que ele foi corajoso e forte o suficiente para suportar a cruz. E também está escrito lá em 1 Pedro 2, 21 a 22, que ele foi fiel e foi íntegro ao ponto de viver sem pecado. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não faço ideia. Jesus é o modelo de uma masculinidade verdadeira. Não casou. Andava com 12 companheiros por aí, provavelmente numa Kombi, fazendo festas na praia em torno de fogueiras, dando longos discursos sobre paz e amor e dividindo a comida. Ai, muito respeitoso com as mulheres, né? Não, aparentemente, pelo que nós sabemos, ou pelo que é repetido dentro da nossa tradição, não teve relações com elas, não se multiplicou por aí. Joguei! Nós, como cristãos, e especialmente você, homem, jovem, homem, ou que acabou de casar, ou está começando família agora, nós precisamos resgatar o orgulho da masculinidade desde a infância. E ser homem... lembrei também, usava vestidos lindos. Homem não é um motivo de vergonha. Cabelos longos, sedosos, provavelmente lavava o cabelo com frequência. De acordo com as imagens que nós temos, claro, né? Criadas aí em pinturas completamente descontextualizadas. Ser homem é motivo de orgulho. E a verdade é que o mundo precisa de homens. Tá faltando um homem no mundo. Tô procurando um homem e não tô achando. O mundo não precisa de meninos de 30 anos de idade, ou 30 e poucos e 20 e poucos. O mundo precisa de homens de verdade que não se desculpam por serem quem Deus os criou. Não peço desculpa. Deus me criou assim e assim é você. Para ser. Fica aqui então mais um episódio do podcast do Theo. Manda aqui para todos os homens que você é grato, que foram homens de verdade na tua vida. Todo mundo que você considera um macho, manda para ele lá. E eu tenho certeza que Deus está levantando a partir da nossa geração futuros maridos exemplares, futuros pais exemplares, futuros líderes exemplares. Te vejo na próxima. Até a próxima. E agora, minha gente, não esqueça, hein? Porque isso é um problema desta geração que tá usando saia. A geração anterior que não usava saia não cometia os crimes de masculinidade tóxica que são aí apontados pela sociedade como coisa errada. Não, eles não eram pessoas aí que ficavam fazendo coisas, quem sabe, um tanto quanto agressivas e violentas e que trazem problemas penais. É uma questão do pessoal que pinta a unha. Esse pessoal que pinta a unha e que usa saia perdeu completamente as estribeiras e agora o pessoal tá aí criminalizando um tipo de padrão de masculinidade que jamais teria trazido problemas e entupido gente nesse mundo sem pai, sem determinadas relações de cuidado, sem carinho, né? Pessoal que não tem o nome do pai na RG, isso aí é culpa do que o teu pai provavelmente usava saia e pintava a unha. Teu pai gostava de videogame, é por isso.
Bom, eu acho que ficou claro, né? Que a gente tem que olhar as estruturas sociais, ver quais são os problemas. E sim, tem que fazer uma crítica de um tipo de feminismo ou de crítica à masculinidade que é liberal, individualista e completamente descolada das relações sociais existentes e vigentes e do modo de produção que reproduz determinadas dinâmicas que fortalecem também estruturas patriarcais que estão enraizadas historicamente na nossa própria sociedade. Tudo isso aí tem que estar trabalhando junto, porque senão a gente faz um tipo de crítica de qualquer questão de gênero sem consciência de classe, vira propaganda do Itaú, vira propaganda liberaloide que fica dando margem pra esses malucos aí ficar falando que o problema do mundo é que tem o pessoal discutindo que não deveria ser mais machão. Mas a gente vai ganhar essas batalhas aí. Nós vamos seguir e vamos vencê-las. O macho, o menino de saia vai ganhar. Tamo junto. Dentro de todas as provocações, seguimos aqui, trazendo boa nova todo dia útil até a vitória final e se colar, dá uma força na nossa correria do nosso trampo. Um abraço, valeu!